Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma blusa na cor marrom e de mangas longas. O cenário do programa é azul, com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, vamos mostrar que o posto avançado da Justiça do Trabalho, na Zona Norte de Natal, completou 2 anos neste mês de abril e deve ser ampliado. Campanha Abril Verde, Ministério Público do Trabalho realiza audiência pública sobre mudanças climáticas e meio ambiente no trabalho. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho e coordenadora do Sejusc Natal, Raquel Vilarim. Ela falou sobre como será a Semana Nacional de Conciliação na capital potiguar. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O posto avançado da Justiça do Trabalho na Zona Norte de Natal completou 2 anos neste mês de abril. E nesse período foram realizadas 119 audiências de 708 processos. O espaço recebeu melhorias recentemente e deve ser ampliado ainda este ano para receber salas específicas para a conciliação trabalhista. Desde abril de 2023, o TRT-RN possui um posto de atendimento avançado dentro do Fórum Varela Barca, da Justiça Estadual no bairro Potengi. Devido ao crescimento da região e à reforma realizada no Fórum de Natal, esse posto foi ampliado e atendeu a um número maior de pessoas do ano passado para cá. Em 2 anos de funcionamento, foram realizadas 119 audiências de 708 processos trabalhistas. Bom, esse projeto, digamos assim, nasceu de uma iniciativa em 2021, eu acho, quando o Tribunal de Justiça tinha um espaço lá no Shopping Estação, aqui na Zona Norte, e surgiu a ideia deles colocarem vários órgãos de outros ramos do Judiciário para também atuarem naquele espaço. Daí que o Tribunal do Trabalho foi convidado e nós instalamos já uma sala lá. Mas em seguida veio a questão da pandemia, né? E houve muita paralisação de atendimentos presenciais e o projeto foi, de certa forma, suspenso. Posteriormente, em 2022, voltou a ter os atendimentos presenciais e viemos, a convite também do TJ, para cá através de um convênio que foi assinado com o TRT e passou a funcionar uma sala aqui de audiência como piloto, para ver como é que seria, se daria certo, para atender especificamente aquelas pessoas que residem aqui na região. Sempre que um processo envolve trabalhadores ou empresas da Zona Norte de Natal e municípios como Extremosa e São Gonçalo do Amarante, o juiz pode solicitar que a audiência aconteça no posto avançado da Zona Norte. O espaço hoje possui 3 salas de audiências com estrutura e equipamentos para realizar audiências presenciais e telepresenciais, além de uma sala para reclamações a termo, que não necessitam de advogado. A expectativa agora é pela ampliação da unidade. As melhorias no posto avançado da Zona Norte devem contemplar também o Sejusc Natal, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Através de um aditivo que foi feito ao convênio entre o TRT-RN e o Tribunal de Justiça do Estado, 3 salas serão disponibilizadas para realizar audiências de conciliação. As salas estão sendo preparadas com equipamentos e mobiliário para receber as audiências de conciliação, que precisam de uma configuração específica para funcionar. O juiz de cada vara, que tem autonomia na sua pauta, ele pode optar por trazer a sua 1 ou 2 dias por semana, ou 1 dia por quinzena, ele é que vai optar e trazer a sua pauta aqui para a Zona Norte. Nós temos instalações prontas para receber até 3 varas consecutivamente, né, por dia, fazendo audiências, e o juiz é que optará por vir para cá ou não. Uma ótima expectativa, né, porque o Sejusc é um centro de conciliação que soluciona muitos processos através do acordo, né, trazendo uma técnica específica para a conciliação, envolvendo as partes, com servidores, com juízes, e com essas 3 novas salas eu acredito que haverá um implemento na solução de processos aqui através do Sejusc.
E a campanha Abril Verde continua. No dia 24, uma audiência pública promovida pelo Ministério Público do Trabalho discutiu temas relacionados à campanha deste ano, como as mudanças climáticas e os impactos no meio ambiente de trabalho. O aumento da temperatura no planeta é real e ele tem impacto significativo no dia a dia, especialmente de alguns trabalhadores em ambientes abertos ou fechados, como explica a subprocuradora-geral do Ministério Público do Trabalho, Ileana Neiva. Uma temperatura mais elevada obriga a uma maior ingestão de água. Muitas vezes não há essa ingestão, então trabalhadores desenvolvem problemas renais. O choque térmico do ambiente quente para o frio, temperaturas elevadas fazem com que haja mais doenças respiratórias, haja mais doenças relacionadas ao aumento da pressão arterial. Então, esses trabalhadores estão hoje adoecendo em decorrência das mudanças climáticas, além de haver acidentes de trabalho relacionados àquelas pessoas que combatem as emergências climáticas. Por exemplo, incêndio, brigadista falecido, pessoa do corpo de bombeiro que recebe uma intoxicação. Então, é preciso a gente pensar que nesse novo mundo, em que nós temos que ter a capacidade de mitigar os efeitos das mudanças climáticas, as empresas e os órgãos públicos são fundamentais para que eles pensem nos seus trabalhadores, né, e possam ajudar nessa mitigação. Todos os trabalhadores em geral têm sofrido aí com as mudanças, né, no clima, que envolve questões de temperatura, como também questões de radiação, questões de tempestades, né? Então, essa preocupação é em geral. O trabalhador agropecuário também, né, é mais um exemplo. Esses impactos foram tema de debate que aconteceu no auditório do Ministério Público do Trabalho em Natal. Representantes de várias instituições do Estado ligadas ao trabalho se reuniram para discutir o tema, ainda pouco conhecido pela sociedade. Você ter meio grau a mais de uma temperatura significa aumentar 100 metros numa linha de mar. Como é que os pescadores vivem, as comunidades ribeirinhas? Então, imagine esse efeito acumulado em todas as áreas de trabalho. É sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho hoje com pessoas que são especialistas no tema. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, instituiu 28 de abril como Dia Mundial de Segurança e Saúde do Trabalho, uma referência à memória de 78 mineiros mortos durante uma explosão em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. Desde então, abril é o mês de levantar temas atuais como este. Nós entendemos que é muito positivo, né? Nós trazemos esse debate a público, com diversas entidades, diversas organizações, trazer a universidade, trazer o Ministério Público para esse debate é de suma importância. Nós estamos vendo aí as mudanças climáticas, o quanto vem, digamos assim, atingindo a sociedade com desastres ambientais, e nós sabemos que tudo isso é em virtude justamente da forma como vem sendo muitas vezes construído ou instalado alguns empreendimentos. Nós estamos falando com foco mais nessa questão eólica aqui do estado, mas em alguns estados vem a questão da mineração. Esse foi o último evento realizado neste mês de conscientização pelo trabalho seguro. Durante todo o mês de abril, o TRT-RN, em parceria com outras instituições que fazem parte do GTRIM, atuou para levar essa mensagem de maior cuidado com a saúde e a segurança dos trabalhadores. O TRT-RN esteve presente em palestras e ações com empregados e empregadores. Fizemos diversas visitas em empresas, citamos aí Guararapes, a própria Zelo. Foi uma atividade bem interessante, que visitamos os trabalhadores que limpam a praia de Ponta Negra, né? Trabalham a céu aberto, então tem um nível de exposição, principalmente aos efeitos do clima, né? Então estávamos lá dialogando sobre uma série de questões. O evento hoje está fechando essa série de discussões com a temática principal aí da afetação do clima em relação à atividade dos trabalhadores em geral. A primeira turma do TRT-RN reverteu a demissão por justa causa de um trabalhador, porque a empresa não comunicou o motivo que levou à dispensa por justa causa. Carol Reis tem mais informações.
A primeira turma do TRT-RN reverteu a demissão por justa causa de um ex-funcionário de uma empresa do setor financeiro. A decisão se baseou na falta de comunicação clara sobre o motivo da dispensa. A empresa alegou que não detalhou o motivo por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Informou apenas por e-mail que a demissão se deu por um ato grave. No processo, afirmou que o ex-empregado liberou um pedido de empréstimo considerado fraudulento, mesmo com falha na biometria facial do interessado. Na defesa, o trabalhador apontou falhas no sistema da empresa e mudanças frequentes nos procedimentos internos, o que dificultava a tomada de decisões. De acordo com a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, relatora do caso, a aplicação da justa causa é medida extrema e somente pode ser aplicada nas hipóteses taxativas da CLT. Segundo ela, o comunicado da empresa foi vago e não especificou qual teria sido a conduta grave do empregado. A magistrada ainda ressaltou que a LGPD não pode ser usada como justificativa para impedir o trabalhador de saber por que está sendo dispensado. Para ela, a omissão configura abuso do poder disciplinar e invalida a punição. A decisão da primeira turma foi unânime e manteve a sentença da primeira vara do trabalho de Natal. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com a coordenadora do Sejusc Natal, a juíza do trabalho Raquel Vilarim. Ela falou sobre a Semana Nacional de Conciliação, que acontece entre os dias 26 e 30 de maio. É já, não sai daí. E esse ano a semana terá como tema Menos conflitos, mais futuro. Conciliar preserva tempo, recursos e relações. Então vamos entender um pouco mais sobre esse tema e como vai acontecer a semana aqui na capital potiguar com a juíza do trabalho e coordenadora do Sejusc Natal, Raquel Vilarim. Seja muito bem-vinda ao programa Justiça e Trabalho, doutora Raquel. Obrigada. Doutora, explica um pouquinho melhor, né? O que esse tema que fala sobre conciliar, preserva tempo, recursos e relações quer dizer? Bom, a Semana Nacional de Conciliação é a 9ª semana. Nós teremos do dia 26 ao dia 30 de maio um mutirão de audiências, tanto no Sejusc quanto nas varas do trabalho de todo o Estado. E o nosso objetivo é fazer com que essa campanha, que é tão empolgante, né, que tem esse tema tão forte, ela de fato seja materializada. Por quê? Porque, de fato, a conciliação ela é a melhor solução, porque é a solução que as partes constroem com as próprias mãos. E a gente coloca um ponto final na lide sociológica, ou seja, no que aconteceu lá fora e que muitas vezes a gente não tem acesso no processo. Então, a conciliação ela é uma construção. O juiz, o conciliador, o mediador, ele vai tentando aproximar esse diálogo entre as partes para que eles próprios construam a solução. Ou seja, por isso que a conciliação ela vai além de uma decisão judicial, ela vai além de uma determinação, porque ela faz com que as partes sejam os grandes protagonistas nessa construção. Então, é nessa perspectiva que nós estamos esperando uma semana muito produtiva, uma semana com muitas audiências, com muitas pessoas negociando, conciliando. Teremos audiências no Sejusc todos os dias, do dia 26 de maio ao dia 30 de maio, e também em todas as varas do trabalho. E quem pode participar, né? Como é que faz para ter acesso a esse mutirão? Nós já encaminhamos ofícios para as varas, pedindo que os juízes encaminhem, que eles façam pautas, tanto na vara, nas respectivas varas, como também que eles nos enviem processos, porque no Sejusc nós temos uma condição melhor de aumentar o diálogo, de aplicar as técnicas conciliatórias, porque todos nós fazemos cursos, né, de conciliadores para que a gente possa, de fato, trabalhar esses processos de uma forma técnica. Porque a conciliação ela não é só perguntar, tem acordo, não tem acordo, ela vai além disso. A gente vai tentando, muitas vezes, acabar com esse conflito, que as partes chegam com alta litigiosidade e pouco a pouco, no ambiente do Sejusc, nós vamos desmistificando, nós vamos melhorando essas relações que muitas vezes duram anos. Ou seja, o objetivo é a gente conseguir realizar conciliações em processos mais jovens e em processos mais antigos também, porque é uma política nacional a conciliação e cada vez mais há um olhar do Poder Judiciário, né, das Cortes Superiores, para que aqui na primeira instância
instância e na segunda instância também os processos sejam trabalhados dessa forma. Nós teremos conciliações tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. As varas estão sendo provocadas para reunir esses processos, mas as partes também podem sinalizar que desejam participar de uma conciliação, independente de que momento o processo esteja? Muito boa essa pergunta, sem dúvida. Tanto os advogados quanto o próprio autor, né, o próprio reclamado, ou a própria empresa, seja lá como for, as próprias partes elas podem chegar até a vara e solicitar que o processo seja pautado, né, nessa semana ou encaminhado para o Sejusc. Antes de acontecer a semana, o Sejusc está também dedicado a um outro evento, né? Diálogos de conciliação. Isso explica um pouco mais sobre essa prévia. Pois é, a gente já tem feito esse diálogo já há algum tempo, ano passado nós tivemos, e é um momento de preparação para essa semana, e a gente dedica essa manhã do dia 16 de maio, vai ser aqui a partir das 9 horas, teremos um desembargador, o doutor Tennyson, que vem do TRT de Sergipe. Ele é um expert em conciliação, ele vai falar sobre a prática dele lá no TRT 20, e nós teremos também o Ministério Público do Trabalho, né, o procurador-chefe, doutor Gleidson, para falar sobre a vivência da conciliação no Ministério Público do Trabalho. Porque, para você ver, a conciliação ela vai muito além, como eu comentei no começo, de um simples processo, de uma simples tem acordo, não tem acordo. A nível de ações coletivas é uma perspectiva, a nível de segundo grau, e a gente vai pouco a pouco mudando essa cultura do litígio. O objetivo maior dessa semana é de fato pacificar, é criar esse futuro, é dar essa oportunidade para que essas partes e esses advogados olhem para esse conflito diferente e que de fato eles consigam construir uma solução que muitas vezes o judiciário não consegue, porque a gente às vezes não consegue entrar no patrimônio do devedor. Outra coisa, o litígio está em alta potencialidade e a gente precisa dessa escuta ativa, dessa recontextualização, desse olhar diferente para o processo. Doutora Raquel, no ano passado o TRT-RN ficou em segundo lugar ali na posição da Semana de Conciliação entre tribunais de pequeno porte. Qual a expectativa para esse ano com relação a isso? Bom, nós vamos trabalhar para que a gente consiga melhorar ainda mais esse lugar no ranking, né? É a intenção do Sejusc, né? Eu, enquanto coordenadora, juntamente com os juízes que atuam lá comigo, e também a nível de NUPEMEC, com a desembargadora Isaura, que a gente possa potencializar essa semana e que a gente consiga, quem sabe, o primeiro lugar. Estou querendo isso. Muito bem. Pois muito obrigada pelas informações. A gente acabou de ouvir a juíza do trabalho, coordenadora do Sejusc Natal, Raquel Vilarim, falando um pouco sobre a Semana Nacional de Conciliação, que vem aí. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do canal no YouTube e também das redes sociais do Tribunal. Até a próxima semana.